isso o tempo todo na mente da humanidade em geral, cada um no seu setor de atuação, para que o homem não sofra tanto, consiga progredir moralmente através do seu trabalho e para que as coisas fluam de uma forma mais bem distribuída. Agora, você falou sobre a visão do plano espiritual. Eu tenho uma visão da espiritualidade muito interessante, que é o seguinte: por que tantas coisas foram melhoradas no plano físico? Vamos pensar desde lá de trás, existe muita coisa para melhorar, né? Sim. Nas leis. Bom, eu acho que acho que nas leis precisa melhorar muita coisa, mas transformar a humanidade em todos os setores de atuação da humanidade. Aí eu lhe pergunto, por que tantas coisas vieram até o plano físico para trazer o homem um pouco mais de descanso, de tempo com a família, porque ele vai gastar menos tempo para fazer determinadas coisas? E por que mesmo ele agora podendo contar com um pouco mais de tempo, porque ele pode terminar o que antes ele demorava 2 dias para fazer, ele pode terminar em muito menos tempo? Por que tantos seres humanos continuam falando: eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para os meus amigos, eu não tenho tempo para dar uma ligada para alguém e falar: olha, você é importante para mim? O que ocorre? Porque essa é a grande preocupação, porque junto disso tudo, nós temos que entender que, apesar de toda a melhora material, o homem não conseguiu acompanhar essa melhora com uma coisa boa para ele. Ele se serve das coisas, porém, ele não consegue pensar que foi para o meu melhor. O dia continua tendo 24 horas, né? O dia não mudou muito nesse aspecto. E quando eu olho para trás, eu vou dar o exemplo da minha família, porque é o que eu conheço um pouquinho melhor, né? A minha avó teve 8 filhos e ela tinha tempo para cuidar desses 8 filhos. E tinha tempo para costurar para fora, porque o serviço dela era com corte e costura, e ela vendia, o pessoal comprava o pano, chegava na casa dela, tirava as medidas, então ela tinha tempo de tirar as medidas, de costurar a roupa dos filhos e dos outros pessoas, cuidar desse povaréu todo, e dia de quarta-feira e dia de final de semana ela ia para o centro fazer estudo e fazer palestra e tudo mais. Hoje em dia as famílias têm menos filho, né? Não tem isso tudo de filho mais. Vai ter 1, 2 e tal. E o dia continua tendo 24 horas e a gente não arruma o tempo para esses outros compromissos, né? O que é que será que falta da nossa parte? É uma gestão desse tempo? É olhar para esse tempo com mais cuidado? Com o que a gente tem preenchido esse tempo, né? Porque também na época da minha avó não tinha Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Era na enciclopédia, né? Exatamente, a Barça, né? A Barça e pegar o livro emprestado na biblioteca do centro e depois devolver, porque outra pessoa ia querer ler o livro. Então a gente fica pensando assim, o que a gente tem preenchido o nosso tempo, né? A nossa cabeça, o nosso espaço, a nossa mente, depois de todo esse progresso que a humanidade... Eu acho que nós temos enchido com um enorme amontoado de nada. De nada. Porque aí você fala, o nada não existe. Mas quando você se anula diante da vida, você cria um nada. Você passa pela vida, você vai lá e dirige seu trator,
você trabalha no seu computador, você pilota o seu avião, você leva o seu navio para onde for, você mexe com energia nuclear, você, através de observações, preocupações com a humanidade, você desenvolve vacinas, apesar que existem muitas doenças antiguíssimas, que não existe vacina até hoje para elas, mas, então, tudo veio para melhorar a vida do homem na Terra. E a grande pergunta é, por que depois de tanta melhoria para socializar a humanidade, por que tantos jovens continuam tirando a própria vida? A conversa dessa noite é a seguinte: por que que os jovens, as pessoas de mais idade, por que o ser humano se sente tão infeliz ainda? Porque se antes ele pensava que a infelicidade dele era porque estava difícil trabalhar na lavoura, no sol quente, estava difícil trabalhar naqueles momentos de antigamente, que são tantos, por que depois que parte disso tudo foi solucionado, o homem ainda é tão infeliz? Quantos homens chegam do trabalho em casa e fala mal do trabalho? Quantos homens e fala mal do seu emprego? Então, assim, o que leva a humanidade, depois de tanta melhoria, se olhar para trás, tanta melhoria para o bem dessa humanidade, o que leva essa humanidade a ser tão infeliz ainda? A gente, quando estuda alguns núcleos de pesquisa, né, tem núcleos de pesquisa muito desenvolvidos no Brasil, estudando a saúde mental das pessoas, os pensamentos, as ideações suicidas. É um assunto tabu, é um assunto que a mídia tem dificuldade de abordar, os pais têm dificuldade de abordar, as escolas têm dificuldade de abordar, mas que é um assunto que tem muita gente séria estudando. E quando a gente lê os artigos e as pesquisas que são colocadas nesses estudos, a gente percebe o que eles fazem. As pessoas tentam suicídio e a equipe do SAMU, a equipe dos bombeiros, as equipes de resgate chegam a tempo, conseguem evitar a tragédia, conseguem evitar o óbito, e aquela pessoa vai para um serviço de hospital, um serviço de saúde, e depois as equipes de estudo vão conversar com essa pessoa, tentar entender o que estava acontecendo, tentar entender o porquê que levou àquilo, e eles estão conseguindo mapear algumas constantes, mapear alguns padrões nos comportamentos dessas pessoas. E uma dessas constantes, que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, é o sentimento de solidão. Não é... Aí quando pergunta assim, mas você tem condição financeira? Não, tem. Condição financeira não me falta nada. Eu consigo comprar o que eu quero vestir, eu consigo comprar o que eu quero comer, eu consigo comprar o que eu quero assistir. Você tem acesso à leitura, você tem acesso a isso, tudo tranquilo. Mas quando pergunta assim, você tem um vínculo? Você tem um sentimento de pertencimento a algum lugar, ou a alguém, ou a alguma atividade? A pessoa não tem. Não tem. Como é que a gente avança tanto materialmente? Mas, filho, é porque, querendo ou não, nós não estamos espíritos, nós somos espíritos. Enquanto estivermos pensando assim, o homem na Terra, ele vai poder ter todos os bens materiais, mas ele ainda vai continuar se sentindo só, porque na Terra está se encontrando muito esse apoio material, mas o homem, ele está esquecendo de buscar o apoio espiritual.
Observa só, eu falei uma coisa para um amigo meu, eu escrevi uma coisa para um amigo meu que fala o seguinte: toda dor e toda angústia precisa de instruções diárias. Precisa de instruções diárias. Porque se a dor e a angústia não tiver instruções diárias numa leitura, numa literatura, num evangelho, numa Bíblia, o que acontece? Aos poucos, essa pessoa pode estar numa mansão, num castelo, mas aos poucos é como se uma teia crescesse em torno dela e a última coisa que fechasse fosse o rosto. Porque nós somos espíritos no mundo material. É a mesma coisa de você pegar um peixinho e colocar do lado de fora do rio, ele vai se debater sem ar. Ele vai ficar sem ar, porque ele precisa daquela água para viver melhor. Então, nós precisamos de um vínculo espiritual para conseguir o equilíbrio em meio a tantas coisas materiais, seja na igreja evangélica, católica, na casa espírita, na Umbanda, no candomblé, todas e qualquer casa. Então, nós somos espíritos no mundo material. E isso faz com que o ser humano, ele não consegue ficar no eixo. Não todos, porque há muitos que buscam a palavra, buscam ler, buscam frequentar uma religião qualquer, mas nós somos espíritos. Então, se nós não tivermos algum vínculo espiritual no meio do material, nós vamos realmente nos desequilibrar. Isso é com certeza. Isso tem acontecido no mundo inteiro. E como que a gente pode fazer, por exemplo, para os pais que às vezes já têm essa vivência espiritualizada, vamos dizer assim, já tem o conhecimento desse convívio com o plano espiritual, seja ele feito através de qualquer crença ou de qualquer religião que for, mas encontram barreiras na hora de criar esse vínculo dos seus filhos com a espiritualidade, com a religiosidade, com as práticas religiosas, com as práticas cristãs, porque eu já fui criança e eu sei que eu não gostava de ir para a evangelização, eu batia a perna, eu dava trabalho para os meus pais e dava muito trabalho, não queria ir, falava que era chato, falava que era perda de... Falava todas as bobagens que uma criança fala, e não só na evangelização, no culto também, não queria fazer culto em casa de jeito nenhum, deitava, sentava na mesa, baixava a cabeça, ficava com a cabeça baixada assim, dava o livro para ler, jogava o livro para o alto. E quando os pais estão diante de uma criança birrenta, assim, que nem eu era, o que pode ser feito? Eu acho que o Chico Xavier deu para nós um exemplo maravilhoso de colocar um pote de bala, uns biscoitos em cima da mesa do culto no lar, né? Para a criança poder comer o biscoito, comer a bala e começar a sentir prazer de estar naquele momento ali. Porque a gente está falando da idade mental daquela criança, daquele espírito. Então, a gente precisa colocar as iscas, né? Para poder fazer com que ela se interesse por aquele momento. Hoje tem culto no lar, vai ter bala, mãe? O que vai ter de gostoso na mesa? Não é verdade? Então, vai ter sim. Então, hoje vai ter bala, mas tá vendo esse chocolate aqui, ó? Bom, ajuda a gente, entendeu? Entendi. Então, essas coisas não são barganhas. Porque, na medida que a criança vai lendo, ela vai se interessando. O importante é nada ser forçado. Chico Xavier com a criança, por que a criança fica fazendo bagunça, joga as coisas para cima? Aí ele põe uma bala em cima da mesa na hora do culto no lar, que ela vai ficar quieta, não é? Agora, uma coisa que eu acho de grande importância, de grande ajuda para as famílias, em relação a essa questão da religião, que ela não pode faltar nos lares, eu acho que antes, na escola, tinha o ensino religioso, não é? Sim. O ensino religioso, ele é muito importante. Lá na biblioteca da Olhos da Luz, que logo depois que, graças ao seu Carlos lá, ela foi totalmente reformada, veio a pandemia, né? Mas lá tem a Bíblia evangélica, católica, Evangelho Espiritismo, lá tem para todo mundo.
Então, é uma escola que ela não traz, ela não vem falar assim, tem uma pessoa que fala assim, eu não rezo Ave Maria. Uhum. Gente, não reza Ave Maria. Quando todo mundo fazer um Pai Nosso, faz um Pai Nosso com a gente, não é? Então, eu acho que o ensino religioso é importante numa escola, não para tentar converter alguém, mas para trazer a vida de Jesus Cristo. Eu acho que se seguir esse caminho seria muito importante. Então, assim, só para a gente falar ali, eu acho que o ensino religioso nas escolas deveria voltar trazendo a história de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo. Não iria tentando converter ninguém. Tem uma passagem muito interessante sobre isso, que é daqueles dois apóstolos, o João e o Tiago, os dois irmãos, né? O João que se formou conhecido, o João Evangelista, que era um pré-adolescente, um adolescente na época de Jesus, e quando a mãe deles ficou sabendo que tinha um Messias na área, né, no espaço, no ambiente, pegou o Tiago por uma mão, o Tiago já era adulto, o Tiago já estava estudando para ser pregador, para ser doutor da lei, né, para ir para o Sinédrio. E o João, pré-adolescente, ela pegou um de um lado, pegou o outro do outro e foi correndo atrás de Jesus. E chegando lá perto de Jesus, ela disse, mestre, eu quero que o meu filho sente à sua direita e o outro sente à sua esquerda. E Jesus, que é muito sábio, falou, olha, isso aí já é com eles, né? Será que eles estão dispostos a beber do cálice que eu beberei? E o João nem sabe, o João já estava assim, eu estou disposto, eu quero de todo jeito. A metade tem que ser minha, né? A metade tem que ser minha. E a história se confirma, porque um foi o primeiro que desencarnou em nome de Jesus e João foi o último que desencarnou. Então, cuidou da mãe, né? Um à direita e o outro à esquerda, né? Para o simbolismo ficar completo, Jesus ali no centro. Mas o que é isso aqui? Foi apresentar os filhos para Jesus e Jesus para os filhos, né? Eu acho que a tarefa... Ninguém conta como é que foi arrastar João e como é que foi arrastar Tiago. Isso a gente não sabe como é que foi. Mas os pais, eles vão estar fazendo muito bem os filhos obedeciam os pais em tudo na época, né? Não, mas é porque também tinha o couro, né? O couro era hoje muito sério. Eu sou dessa época do couro. Nossa. Não do couro da bolsa, mas do couro no lombo, né? Nossa. É verdade. É no couro, né? Já apanhei de perna de boneca. Deixa eu te contar. Dói muito. Mas deixa aí... eu te falar uma... Pode falar, filho. Não, de apresentar Jesus, né? Assim, acho que os pais, quando eles apresentam Jesus, eles estão fazendo duas coisas. Eles estão dizendo, Jesus, eu confio em você para educar os meus meninos, para me ajudar, para fazer a família aqui, e dizendo para os meninos, olha, eu não sei de tudo, eu não conheço tudo, eu não vivi tudo, mas tem alguém que sabe, tem alguém que conhece, tem alguém que viveu e que pode ajudar. Moralizando os filhos e ainda investindo num mundo melhor, né? Com certeza. Com certeza. Eu já disse aqui uma vez, Gustavo, acho que foi até para você, certa feita, de que eu acho que os líderes religiosos, eles têm uma missão muito grande na Terra, que é não jogar uma religião contra a outra, e sim fazer com que todos aceitem que somos todos irmãos e servimos o mesmo Deus. Por exemplo, o planeta Terra é um planeta que em cada parte do mundo traz um idioma diferente, mas todos são irmãos. As igrejas, as religiões, cada um traz uma forma diferenciada de se comunicar, mas todos são irmãos. Então, eu acho que o papel dos líderes religiosos, o papel das escolas como um todo, tem um grande peso para uma sociedade melhor, para que a gente consiga lidar com esse problema tão grave que é o suicídio. É algo que a espiritualidade está muito preocupada, é uma coisa que está crescendo de forma, sinceramente, que eu vou lhe dizer, sem controle nenhum, é como se uma barragem tivesse sido rompida,
nada segura, nada consegue segurar, porque a humanidade está muito voltada para os problemas materiais e muito voltada para estar colocando as suas próprias opiniões como a correta, esquecendo da coletividade. Então, é um problema sério que a espiritualidade precisa da ajuda de nós, todos encarnados, escolas e templos religiosos, não é? Precisa unir força com essa família, porque senão, eu vou te falar uma coisa aqui, você pode marcar essa data, o número de suicídios, se já está uma barragem estourada, sem controle, vai ficar muito pior do que está, porque o futuro do mundo já está totalmente comprometido. Jovens que seriam doutores, cientistas para melhorar o mundo, jovens que trariam modificações tecnológicas para o mundo, eles perderam a vida através de suicídio. Então, algumas décadas já está prejudicada por esses suicídios. Entende, meu filho? Entendo. E você permite a gente fazer esse estudo, então, Li, observando o suicídio de algumas formas diferentes, porque Sim. Eu acho que a gente tem aqui os pais da pessoa que comete o suicídio, e aqui eu vou colocar os pais, os amigos, os parentes, as pessoas que convivem com alguém angustiado, depressivo, triste, chateado, nervoso, enfim, todas essas características. E a gente tem a pessoa que efetivamente comete o suicídio. E eu acho que a gente precisa ter, com cada um deles, uma abordagem um pouquinho diferente quando a gente olha do ponto de vista do plano espiritual. Porque do ponto de vista do plano espiritual, a gente tem, de um lado, uma pessoa em extremo sofrimento, um sofrimento que outra pessoa não consegue dimensionar. Só quem está sofrendo consegue sentir aquela dor. E, de outro lado, a gente tem aqueles que tanto amam aquela pessoa e querem o bem dela, querem que ela saia dessa situação, querem que ela fique bem e tudo mais, né? Então, o que poderia ser um aconselhamento do plano espiritual para os que amam e depois o que poderia ser um aconselhamento para o que está na situação de fato? Uma coisa muito triste, que eu acho muito triste, que a espiritualidade observa e o suicida descobre, é que o suicida, no fundo, ele nunca quis exterminar a própria vida. E ele descobre isso quando está no plano físico. Ele quis fugir da situação, ele não quis exterminar a vida. Como você colocou, Gustavo, no começo, que o psicológico da pessoa, de cada um, fica atormentadíssimo, você não sabe o que passa na cabeça de cada criatura. Então, é aquela situação, às vezes, você só quer uma saída, porque você não tem como colocar as suas emoções, não é? Quando eu falo da religião, é porque a religião, ela traz para você várias portas, várias oportunidades de você colocar para fora, seja através de um livro, num grupo de jovens, enfim, em uma convivência, o seu sentimento para fora. Então, você precisa estar ligado, vinculado a alguma coisa, porque é muito triste, é muito sofrido, porque a grande maioria daquele que comete suicídio, ele não queria morrer. É por isso que ele arrepende. Desculpa-lhe. A gente tem no Evangelho histórias de suicídio, né? Tanto no Antigo Testamento tem 5 ou 6 relatos, como no Novo Testamento a gente tem o relato de Judas também, né? Que tirou socorrido, né? Socorrido imediatamente por Jesus, o que já deveria ter sido ensinamento suficiente para a gente acabar com a ideia do vale, de sofrimento e punição eterna, porque não existe essa condenação no Código Penal Divino, né? Alguém que vai sofrer eternamente, por mais feia que seja... O umbral ia ficar pequenininho, né? Ia faltar. Ia faltar.
Tem um outro aspecto da religião que é muito importante e que, de novo, congregando, todas as religiões trazem uma mensagem, por exemplo, de que Deus, ou o universo, ou a energia, conforme o nome lá que utiliza, não dá fardo para uma pessoa que ela já não esteja preparada para carregar. E isso é um alívio muito grande para quem está sofrendo, para quem está numa situação difícil, para quem está numa situação chateada, de tristeza, de dizer assim, poxa, outras pessoas já passaram por isso. Eu posso ter um apoio, eu posso ter um suporte em Deus, em Jesus, no plano espiritual, nos santos todos da Igreja Católica, eles estão aí prontos para me auxiliar, né? Agora, eu concordo com você. Agora, existe uma fala épica, que ela incentiva o suicídio. Quando fala-se para um jovem, para uma criança, que hoje em dia uma criança de 8 anos de idade comete suicídio. Então, quando você fala para uma criatura humana que se você suicidar, Deus vai fazer isso, Deus vai ficar com raiva, Deus vai castigar, você tem que entender que o ser humano, ele, diante de um desafio, ele desafia. E se ele pode atingir, se ele pode não culpar alguém, e se ele elege alguém para ser culpado, ele vai querer afetar essa pessoa. Ah, Deus não gostaria que eu me suicidasse? Isso iria deixar Deus com raiva? Você me entende? Entendi. E a criatura acaba percorrendo um caminho árido e solitário, porque o suicida, ele fica sozinho com os pensamentos dele, por isso que às vezes ele não escuta, não é? Vem comigo, filho. Então, por que no vale do suicida, o suicida, ele não fica eternamente lá? Porque o suicida que queria exterminar a vida, o suicida que tinha em mente acabar com a vida e a oportunidade, esse tem um tempo para ficar lá, sim. Com certeza tem. Não como punição, mas porque ele ainda tinha fluidos para poder serem gastos, não é? Energias para serem gastas, e é dado para ele essa oportunidade para que ele reflita o quanto é importante a vida para quando ele estar aqui, ele dê essa importância à vida. Mas a grande maioria dos suicidas, eles não cometem o ato porque querem exterminar a vida, mas desafiar alguma coisa a alguém. Nem que seja ele mesmo. E quando a gente está nessa situação de desafio, seja desafiar a Deus, desafiar a dor, desafiar a vida, né? Será que é isso mesmo? Será que tem vida mesmo? Será que não tem? Acho que isso, né, esse tipo de pensamento, o que pode ser uma palavra, né? O que a gente tem que focar em fazer essa pessoa raciocinar. O objetivo é raciocinar no sentido, olha, meu filho, isso aqui não encerra a vida. Isso aqui não encerra nem a sua dor. Você vai chegar do lado de lá com as mesmas coisas que você está passando aqui. Essa conversa, ela é positiva, ela é negativa? O que você acha? Ele chega no plano espiritual com uma situação mais agravada, porque ele vê que ele continua, como você disse, a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas aflições, porém fora de um corpo em que ele possa estar expressando para a sociedade o que ele antes expressava, não é? Agora, é muito importante que as pessoas entendam que, como eu disse logo no princípio, que décadas e mais décadas estão comprometidas no plano terrestre, físico, muitas coisas que iriam acontecer, acredita você, por exemplo, foi falado várias vezes na televisão que a questão desses meses de pandemia retroagiu a economia em X anos. Escutamos isso. Sim. Agora você observa milhões
de suicídios, o que aconteceu de retrocesso, que seria um progresso para a humanidade em vários campos. Então, esse jovem, ele precisa entender uma coisa. Meu filho, minha filha, está difícil agora. Você acha que não vai conseguir encontrar um caminho? Você acha que não vai conseguir encontrar uma brecha para a solução que você almeja? Mas pensa o seguinte, você tem um futuro te aguardando logo ali em frente. E que se você não se esforçar para se manter vivo na carne, você não vai conseguir usufruir do que está aguardando você. Você não vai conseguir ser pai ou mãe. Você não vai escutar alguém falar vó. Você não vai escutar alguém falar meu filho, vem para dentro de casa. Você não vai escutar isso mais. E isso a gente só dá importância quando a gente fica longe dessas coisas. Então, entenda uma coisa, o dia de hoje ele vai estar findando, amanhã tem um outro dia. E quem que pode garantir para você? Você comete suicídio hoje, mas quem te garante que o dia de amanhã traria para você uma solução e você perdeu? Quem pode garantir isso, não é, Gustavo? Exatamente, mas e eu estou pensando na pessoa que talvez ela está numa situação um pouquinho antes dessa. Na pessoa que está sentindo o sofrimento, está sentindo a dor, está sentindo a angústia, mas ainda não verbalizou essa angústia para ninguém. Ela ainda está fechadinha no casulo dela ali, fechadinha no quarto, fechadinha no banheiro, fechadinha no canto da casa, se sentindo a pessoa pior do mundo, que tem uma vida maravilhosa e tinha que estar sendo feliz, mas não consegue ser feliz, que tinha que estar fazendo as coisas, mas não consegue criar força para fazer, e que tem medo de falar, porque como é que o pai vai interpretar, como é que a mãe vai interpretar, como é que os amigos vão interpretar, pensando assim, mas minha filha, você tem tudo, sua vida é perfeita, você tem condições econômicas, você tem condições materiais, você está reclamando do quê? Você não vai fazer por quê? E essa pessoa ainda, que ainda não conseguiu encontrar um afeto, um vínculo para dizer da sua dor, para dizer do seu problema, como a gente chega nela? Muitas pessoas que buscam, às vezes, suicídio por medo de não serem aceitos pela própria família. Porque nós sabemos que existem espíritos que vêm num corpo masculino, não é? Mas que a tendência é totalmente feminina e vice-versa. E a olhos da luz mesmo, independente de quem concorde ou não, é uma casa que ela prega o não preconceito, não é? Da mesma forma que Dr. Fritz, já filmaram o Dr. Fritz no salão, durante os momentos que ele esteve distribuindo a vida. Eu não sei se o Lucas já viu, se você, Gustavo, já viu, Gabriela, mas da mesma forma que ele abençoou a aliança de um homem e de uma mulher, ele já abençoou a aliança de duas mulheres, já abençoou a aliança de dois homens. Por quê? Nós estamos falando de amor. E foi o que o Cristo veio pregar na Terra, amor. Não é? Então, a espiritualidade, ela traz para nós o quê? Nós precisamos respeitar o que nós não respeitamos há mais de 2000 anos atrás, que foi o amor. Então, o amor, não é o amor, ele tem várias formas. E nós somos desafiados para identificar o que é mais importante. Eu perder um filho, não é? Ou eu, nossa, ter esse filho comigo e ensinar a ele que o meu amor por ele é tão grande que vai unir força com o amor que eu já tinha por ele para defender ele de toda uma sociedade. Então, muitos jovens buscam suicídio porque eles pensam que não são os filhos perfeitos dos pais. E eles têm que entender uma coisa, eles são os filhos perfeitos dos pais, senão não estariam nessa família. Não é? Então existe uma história entre eles.
A gente pode dizer que a questão da... Tem várias questões que provocam o suicídio, né? Que levam a homofobia é uma delas, né? Exatamente. Então a gente pode enumerar a homofobia, a gente pode colocar do lado o racismo, né? O preconceito contra a mulher, né? Dependendo da situação que você está inserido. No caso, eu posso falar um pouquinho só disso, mas no caso do homem, a mentalidade de que o homem não chora, de que o homem tem que prover, de que o homem não pode ter sentimento, né? A gente, uma conversa de roda de homem é uma conversa terrível. A gente não fala das dores que a gente tem, a gente não fala dos problemas que a gente tem, a gente não fala dos sufocos que a gente passa, só fala de bobagem. Se quiser falar bobagem, a gente tem um monte pra gente falar, mas assunto sério mesmo a gente não toca. Quando toca, aí entra a homofobia, fala assim, você é mulherzinha, isso é coisa de mulherzinha. Tem o bullying também, né? O bullying. E quando a gente está numa situação dessa, eu posso não ser a vítima, mas se o Polesca, que é meu irmão, tá sendo a vítima, isso passa a ser um problema meu também. Isso passa a ser um... Né? E não só se ele é vítima ou não, mas se isso está acontecendo na minha escola, no meu prédio, no meu condomínio, no meu clube, na minha atividade, eu passo a ser parte disso também. E a gente não quer sugerir enfrentamento, a gente não quer sugerir violência, a gente não quer sugerir briga. Como que a gente pode se posicionar diante dessas situações sem entornar o caldo, sem ficar pior do que estava antes? Eu volto naquele assunto, porque eu não posso mostrar outro caminho a não ser o crístico. É por ele que eu vivo. E ele é o caminho, a verdade e a vida, sabe? Ele é a solução de muitas coisas na Terra. Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus Cristo, não é? Ele é um cidadão que merece ser muito respeitado, que anda entre nós, buscando nos auxiliar no que for possível a ele com a nossa ajuda. Então, eu volto a bater naquela mesma tecla, filho meu. As escolas trazendo esses valores crísticos, não trazendo uma opinião pessoal de Jesus, mas trazendo a história de Jesus, sabe? Para que a criança e o jovem reflitam um pouco numa coisa chamada livre-arbítrio, porque muitas vezes o jovem, ele não se vê em escolha, ele fala assim, eu vou fazer isso, pronto, mas ele pode parar e raciocinar. Ele ainda não compreendeu que tem esse dispositivo a favor dele, o livre-arbítrio. Ele tem o direito de escolha, aliás, direito. É um direito adquirido que ele tem, que ele pode exercer. Ele não tem que não exercer escolha dele porque alguém vai brigar com ele, porque alguém vai ficar com raiva dele. Ele tem um direito de escolha. E quem deu esse direito de escolha a ele foi Jesus de Nazaré, que trouxe para nós quando Deus se fez através dos lábios de Jesus Cristo. Então, precisa muito. Não, filho, mas é por aí, pode falar. Só para complementar o que você está falando, existe um estudo de uma faculdade dos Estados Unidos, da faculdade de Harvard, que acompanhou, a faculdade de medicina acompanhou 5.000 pré-adolescentes e adolescentes. Acompanhou esse pessoal por mais de 10 anos. Então, desde que eles tinham lá entre 8 e 14 anos, até chegar às idades entre 23 e 30 anos, ou seja, é um estudo muito longo, é um estudo muito complexo que foi feito pela faculdade, e acompanhou, dentro desse público, pré-adolescentes e adolescentes que frequentavam atividades religiosas uma vez na semana. E fizeram um grupo de controle, né? Os adolescentes que tinham esse hábito de ir à prática religiosa uma vez na semana, e aqueles que não tinham essa prática, aqueles que não tinham esse hábito. Dos que tinham o hábito de frequentar a prática religiosa,
eles tinham 29% mais chance de se candidatar a trabalhos voluntários, auxiliar a comunidade, fazer o bem para as outras pessoas sem querer nada em troca. Eles tinham 33% menos chance de usar drogas ilícitas, né? Então, assim, 1/3 quase, né, de chances reduzidas no uso de drogas ilícitas, que pode ser, durante um surto psicótico induzido pela droga, uma causa do suicídio, né? E eles tinham também, eles reportaram 16% maiores chances de serem adultos felizes e 30% menos chances de começar a vida sexualmente ativa numa idade onde o corpo ainda não está preparado, onde a mente ainda não está preparada, onde os aspectos morais ainda não estão preparados. Ou seja, dando para a gente aqui elementos objetivos, né? Assim, se você tinha alguma dúvida, se a fé não é uma coisa interna, uma coisa que veio de dentro de você, então vem a ciência aqui colocando os seus argumentos, que são maravilhosos, são muito belos, e a gente anda de mão dada, dizendo, olha, esses aqui que frequentaram, e não é assim, gente que virou palestrante, que virou pastor, que virou padre, não, a pessoa ia no serviço religioso uma vez na semana, pelo menos 1 hora. Não é o pessoal que vai trabalhar lá na Casa de Ação de Fraternidade de Olhos da Luz, sábado e domingo, que fica 18 horas lá. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não é desse povo que a gente está falando. Não são desses. É outro povo. Mas, assim, na idade de pré-adolescência e adolescência, o que conclui para a gente que a ida ao serviço religioso forma um caráter, né? Desenvolve uma moralidade no sujeito que, quando a gente está passando dia após dia, a gente não percebe. Mas no longo prazo, ela é maravilhosa, né? É igual fazer academia, fazer dieta. Não adianta fazer um dia. Se fizer um dia, você não vai ver resultado. Mas quando você faz 5 anos, 10 anos, 15 anos, o resultado está lá. Olha, Gustavo, eu quase tive um infarto. O seu André, meu amigo, que eu amo ele muito lá na Noruega. Amo ele muito. Só um beijo enorme pro seu André. Depois eu ponho isso aí em inglês aí. Mas eu não, né, Gabriel? Mas, né, Gustavo? Né, Lucas? O que acontece? Quando ele, naquele lá, começou a passar, mostrando os médios todos que existiram. Mostrando as fotos dos médios todos que existiram na Terra. Quando levantou uma folha, eu vi Jesus ali. Eu tive uma coisa que na hora eu levantei e comecei a bater palma igual uma louca, batendo palma. Se eu tivesse algum país que desse morte, eu morria. Eu comecei a bater palma igual uma louca, porque eu estava diante de alguém que existe ainda. Eu estava diante não de um médium que existiu na Terra, mas eu estava diante de alguém que existe ainda e que é o grande responsável pela mediunidade na Terra. Há uma diferença. Então, você quer aprender sobre a mediunidade, você quer aprender, Jesus Cristo, o caminho é Jesus Cristo. Então, não existe outro caminho. Eu quero aprender sobre como que acontece a cura de um... Me veio uma coisa na cabeça. Não vou... Menino, de onde me veio isso na minha cabeça? Olha que coisa. Sabe o que é para me falar? Deixa eu te fazer uma pergunta e aí você decide. Com vergonha. Tá, não vou falar não. Vou te perguntar e você decide. Oli, eu tô com um problema. Eu preciso apresentar um amigo meu para Jesus, mas eu preciso apresentar Jesus para esse amigo meu. O que você acha que é o meio mais eficiente para eu apresentar Jesus para esse meu amigo? Em relação a apresentar Jesus ele para Jesus, eu acho que aí já está resolvido, né? Já está resolvida a situação, não é? Mas apresentar ele para Jesus é só dizer para ele, de vez em quando, fazer um exercício, quando ele quiser e achar que é o momento.
conversar com um amigo chamado Jesus Cristo e falar com esse amigo dos seus problemas. E ele, para ele passar a fazer esse exercício de vez em quando, faz escondido, não precisa nem contar para vocês sobre isso. E que se ele tiver um pouco de paciência, porque Jesus mesmo prova na Gênesis, explica a Gênesis, né, que milagre não existe, não é? Não é verdade? Sim. E que ele vai encontrar muito das suas dificuldades resolvidas e muito das suas preocupações sendo sanadas com oportunidades na vida dele. Então, é porque... Dessa forma, ele vai... o caminho é esse. O homem precisa experienciar com outro homem para conhecê-lo melhor. Entendi. É porque, assim, as pessoas, elas ficam muito, nessa era que a gente vive, muito objetivas, né? Muito resultado. Eu tenho que ver resultado, porque no serviço tem que entregar resultado, na empresa tem que entregar... É só conversar com Jesus, o resultado vem. Então aí a gente pode falar assim, ó, você vai conversar com Jesus, você vai contar para ele os seus problemas, e aí anota num caderninho como que você se sentiu depois dessa conversa. O resultado vem, é incrível. O resultado vem. O resultado vem. O resultado vem. É uma coisa maravilhosa. E agora tem que falar com ele uma coisa. Para querer a amizade de Jesus é só os corajosos. Tem que ter muita coragem, porque Jesus ele é muito franco, muito honesto, né? E quando você conta um problema para ele, ele gosta de ajudar a resolver. Então, você tem que ser bem corajoso para falar com o mestre. Você tem que estar decidido realmente se quer ajuda. Se quer conhecê-lo mesmo, né? Não adianta a gente... Pode falar. Não adianta a gente impor, né? A pessoa tem que decidir que ela quer conhecer Jesus. E é engraçado que nós vamos viver um momento da vida em que ele vai se fazer conhecer. E seria muito bom se nós conseguíssemos nos apresentar para ele antes que ele se apresente para nós. Não é porque ele se apresentou para nós e nós lacramos ele dentro de uma Bíblia. E Jesus, enquanto for visto como religião no mundo, nós vamos estar deixando ele preso dentro do calabouço bíblico. E por isso que os jovens acham que na minha casa mesmo, eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que falou para mim assim, foi um sobrinho meu, foi no Natal, um amigo oculto, não sabia o que ia me dar, e falou, dá qualquer Bíblia para ela que já resolve o problema. Né? Então, assim, ele é beata, né? Então, assim, Jesus não é religião. Os governos, os governantes, o governo do Brasil, o governo do Estado, ele precisa, isso eu falo mundialmente, não só do Brasil, mas como outras partes do mundo, precisa se antenar, porque não adianta buscar, como eu já disse, soluções e tratados e acordo com outros países para um futuro em que não vai ter pessoas para ajudar a administrar esse futuro, porque elas ficaram lá atrás. Elas ficaram lá atrás. Então, o governo, eu falo isso com muita licença e com muito respeito por todos os governos. Não é fácil governar país, não é fácil governar nada na vida. A nossa vida já é uma complicação enorme para ser governada. Mas eu acredito que o progresso, os investimentos, eles devam caminhar e progredir no planeta Terra, no Brasil, no mundo, mas com os jovens. Não pode, de jeito nenhum, você pensar numa descoberta de qualquer coisa, em você pensar em investir economicamente no país, sem pensar antes em quantos jovens existem desempregados que saíram da faculdade e estão deprimidos porque estão sendo cobrados o tempo todo. Por que não estão trabalhando? E é por aí. Primeiro, quantos jovens precisam de emprego, e depois eu vou buscar quantos empregos eu preciso criar. E não o contrário. Então, assim, eu estou colocando algumas coisas, não como crítica,
mas com algumas coisas que levam os jovens ao álcool, à droga, ao desânimo. Entende? Claro. Mas você tocou num ponto aqui, mais cedo, falando sobre mediunidade com Jesus. Que mediunidade não é espiritismo, né? Mediunidade... Não. Espiritismo é o que o Kardec codificou. Mediunidade é uma função do nosso organismo, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre isso, a gente está dizendo que todos esses jovens em sofrimento, em angústia, em busca pelo emprego, em busca pelo estudo, em busca de auxiliar dentro de casa, em busca de se conhecer, porque às vezes nem se conhecem, né? Não sabem quem eles próprios são. A camisa do Lucas ficou bonita, né? Ficou diferente agora, né? Ficou, né? Com essa blusa ficou bem, né? Ficou bonito. Mas não, é porque eles estão tentando melhorar a qualidade do vídeo que está chegando. Eu sei. E aí, a mediunidade pode ser uma ferramenta nessa luta, nessa busca? Com certeza. Como? Com certeza. Eu vou falar da casa espírita, tá? É importante o trabalho da família. O jovem, mesmo se ele quiser tirar a prova dos 9, eu mesmo, primeira vez que entrei na casa espírita, quando eu fui na casa de Glacos pela primeira vez, quando eu saí, eu falei, não volto lá, mas nem arrastada, não volto nunca mais. Aí eu passei a semana inteira com uma vozinha na minha cabeça, volta. E foi um terror. Lá estava eu, na outra quinta-feira, conversando, seu Enio, tudo bom com o senhor, né? Que eu amo muito o seu Enio, ele está maravilhosamente bem, atuando na casa lá ainda, né? Então, o que acontece? É importante porque a partir do momento que você faz um curso de passe, você começa a dar passe, aplicar o passe, você sente a espiritualidade encostar em você. Você já descobre uma outra realidade. Você descobre que você faz parte de um todo. Você, quando observa alguém falar com você, nossa, depois que do passe, você me trouxe essa sensação. Eu estava com uma dor de cabeça, não sei nem onde ela está agora. Então, ele tem a oportunidade de descobrir que ele realmente está olhando através de 2 buraquinhos feitos na carne, chamado olhos, e que ele é mais do que esse corpo de carne, ele é um espírito, e que ele pode ser muito útil para muitas pessoas, e que ele pode ser muito útil também nas suas escolhas físicas, porque uma coisa caminha com a outra. O jovem, às vezes, não vai na casa espírita e fala assim, eu não quero ser médico. Eu não quero ser médico, eu quero ser médico. Mas ele pode ser médico e médio, né? Ele pode ser mecânico e médio, ou pode não ser médio, mas ir lá ouvir as palestras e se refazer moralmente e dar instruções para as suas dores, para as suas mágoas, para as suas preocupações. A gente pode falar... só ajuda. A gente pode falar que se a pessoa tem medo de ir na casa espírita porque ela não quer ser médium, não é isso que vai resolver o problema dela, né? Porque se ela é uma pessoa, ela já tem em estado latente no organismo dela as faculdades necessárias para o desenvolvimento mediúnico. Se isso vai ser utilizado ou não, se vamos ter manifestações ou não, se vamos ter visões ou não, audições ou não, cheiros ou não, é uma outra questão. Sim, muitas pessoas pensam que a mediunidade é uma coisa que você escolhe. Existe uma programação e existe um sim ou não seu quando você está encarnado. Nós sabemos que todos os seres humanos são médiuns. Todos os seres humanos têm capacidade de desenvolver, não é? O seu campo, psique, para poder estar recebendo informações do plano espiritual. E todo ser humano sabe que a partir do momento que você só sabe o tipo de mediunidade, a partir do momento que você estuda, você se envolve com a tarefa,
você vai se descobrindo, você vai se descobrindo. Então, eu vou te contar uma história, eu vou falar o acontecimento, mas não vou falar o nome do santo, senão vão me jogar para fora de casa. Eu tenho um sobrinho que ele é maravilhoso, ele tem uma mediunidade bonita, ele, desde pequenininho, sempre viu os espíritos e sempre foi muito incomodado por eles, mas não quer nem saber, né? Não quer nem saber. Então, foi antes da pandemia, um pouquinho, uns 2 meses antes da pandemia, a janela do quarto estava aberta e tinha uma sacola de supermercado enroscada naquele negocinho da janela, e a sacola, ela voou no quarto. Ele abriu os olhos e viu aquela coisa branca, ele pegou o celular dele novinho e jogou no fantasma, jogou no espírito. Né? Mas ele jogou o celular no espírito. Tipo, então, sai pra lá, sai pra lá. Então ele jogou o celular no espírito. Acontece o seguinte, o celular quebrou todo e o espírito era uma sacola. Mas assim, é uma pessoa que tem uma capacidade espiritual muito bonita, maravilhosa, desde pequeno, né? Que eu acho lindo, mas que é uma escolha, né? É uma escolha. E assim é a vida. A nossa vida ela é repleta de livre-arbítrio. Isso não atrapalhou a vida dele em nada, porque ele faz suas orações e tudo mais, mas é uma escolha. Tem pessoas que pensam assim, se eu não desenvolver a mediunidade, eu vou ficar tostando no mármore do inferno, né? Não acontece, não. Deus não te castiga porque você não exerce a mediunidade. Não existe essa questão de falar assim, eu estou perturbado, estou sendo perturbado porque eu não estou exercendo a mediunidade. Não existe isso. Existe sim, que a verdade vos libertará. Você só pode fazer uma escolha se você conhecer os 2 lados da moeda. Então, você estuda as obras de André Luiz, por exemplo, que é rapidinho, se não quiser começar pela codificação, não é? E escolhe. Eu quero ter uma tarefa uma vez por semana, ou não quero ter uma tarefa uma vez por semana. Mas a mediunidade, para quem não a quer pôr em prática nessa vida, ela não vai acabar com o ser humano nenhum, não. Não vai matar ninguém, não. A pessoa vai ser feliz do mesmo jeito. Então, para a gente tentar fazer uma analogia aqui sobre mediunidade, você me corrige aí com as bobagens, hein, Li? Sou eu. Quando a gente nasce aqui no planeta Terra, a gente precisa nascer com a mesma organização física do corpo, porque senão a gente ia ser uma aberração, né? Imagina se o médium precisasse ter uma organização física diferente. O médium ia ser uma aberração, ele ia ter um corpo físico diferente do corpo físico das demais pessoas. E cérebro para 2 boné, né? Chapéu. Gorro. Gorro, E aí, nós não somos aberrações, nós somos pessoas como todas as pessoas qualquer. E aí, quando a gente nasce igual todo mundo, com a faculdade latente, é a mesma coisa com um curso de faculdade aí. Todas as pessoas nascem com condição de estudarem, irem até a escola, frequentarem os grupos. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, outras vão ter mais dificuldade, algumas pessoas vão optar por não quero mais, larguei, deixei quieto, outras... A própria vida vai falar com elas para seguir um outro caminho, para trabalhar, para ajudar dentro de casa, e não vão dar encaminhamento para aquilo. Mas a potencialidade está ali dentro, né? Continua ali dentro, a capacidade continua ali dentro. E vão ter aquelas pessoas que vão chegar na faculdade, vão entrar no curso lá de medicina, que a gente está falando aqui, e quando chegarem ao final do curso lá de medicina, eles vão escolher se querem a pediatria, a cirurgia, a geriatria, onde que eles vão exercer essa medicina. Com a mediunidade é mais ou menos semelhante. A possibilidade existe para todo mundo. Algumas pessoas já nascem sabendo que quer ser cirurgião, né? Tem gente que a gente conhece que já deve ter nascido falando que ia ser cirurgião, né? E
vai conquistando isso ao longo da vida. E outras pessoas que não querem, de forma nenhuma, ser e exercer, e vão conquistando outras coisas. Será que eu compliquei mais do que facilitou? Não complicou, não. Você foi perfeito. E sabe uma coisa que eu acho que, no caso, se deu comigo desde que eu era criança? Eu sempre tive certeza, desde criança, que Jesus existia. Desde criança, eu sabia que ele existia. Sabe? Eu tinha certeza que ele existia. E eu acho que isso, para todas e qualquer pessoa que busca a mediunidade, eu acho que é o fator principal. Porque você precisa entender que ele é real, que ele é palpável, ele existe. Eu, desde criança, eu sabia que Jesus existia. E isso fez com que o campo, que depois de velha que eu descobri, o campo magnético, ele se engrossasse, ele se fortalecesse. Mas por quê? Porque qualquer pessoa que começa a estudar o espiritismo sabe, eu até já disse, se alguém quer aprender sobre o espiritismo, sobre mediunidade, é só entender Jesus como realidade. Então, Eliane, ele sempre foi muito real na minha vida. Eu, desde criança, eu conversava com Jesus o tempo todo. Ele está conversando com quem? Jesus, sabe? Mas ele sempre foi o meu grande amigo, aquele que... Então, eu chegava nas horas da quaresma, colocava tudo de roxo, chorava. Depois tirava, ele recitava, eu ria, fazia festa. Então, aquela assim, é verdade, seguia a procissão, porque era uma forma que eu, menina, criança, pensava que era uma forma de eu estar pertinho dele. Então, ele sempre foi muito real na minha vida. Minha mãe, às vezes, passava por situações difíceis, e eu rezava para Jesus, eu rezava para ele, pedia, por favor, para que tudo aquilo acabasse e ela conseguisse dormir, e aquilo acabava e ela conseguia dormir. Porque eu sabia que os servidores de Jesus estavam atuando. Então, assim, a questão do campo magnético, do campo mental, mediúnico, sabe? Eu tenho certeza que tem muito a ver com a sua certeza de Jesus Cristo, de que ele é. Pode falar. Não, ele é, ele não foi, ele é. Ele é. Ele, fazendo um elo aqui entre o que você falou no início e está falando agora, que é a mediunidade e o sofrimento das pessoas em situação de suicídio, sejam eles os pais, as mães, sejam eles as pessoas que de fato cometem o suicídio. Quando a gente está com esses pensamentos na cabeça e a gente entra numa casa espírita, entra numa igreja, porque, de novo, quando a gente fala de mediunidade, a gente parou de falar de espiritismo, né? A gente está falando de mediunidade. Mediunidade acontece em todas as fés, em todas as crenças. Antes de você ir na casa espírita, né? Antes de ir na casa espírita, nos oráculos da humanidade, nos concílios da humanidade, nas pitonisas da humanidade, etc. E tal. Então, quando a gente fala de mediunidade, a gente não está falando mais de espiritismo, a gente parou um pouquinho e falou de mediunidade, né? Claro que o espiritismo também fala de mediunidade. Mas ele traz o conhecimento para que você consiga lidar com essa mediunidade de uma forma mais coerente, aproveitar para auxiliá-la, né? Porque você precisa cuidar do seu campo e ele precisa se estender sempre, para ele poder ser útil à espiritualidade. Isso. E aí, então, quando essa pessoa está nesse sofrimento e ela entra numa casa de qualquer natureza religiosa que quer fazer o bem ao próximo, acho que o único critério tem que ser esse, né? Tá ajudando alguém, tá servindo alguém, tá sendo útil para alguém, tá ótimo, né? Tá perfeito.
ela começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Exercer essa mediunidade, se colocando a serviço do plano espiritual e servir as outras pessoas. E quando a pessoa que está em sofrimento, ela consegue dizer para a dor dela, ô dor, eu vou esperar só um pouquinho agora, eu vou dar atenção a outras dores, eu vou dar atenção a quem está sofrendo mais ou menos do que eu, mas para quem está sofrendo ali, e daqui a pouco eu volto a cuidar de você de novo, a gente passa a olhar para as nossas dores com outros olhos, né? Com outra perspectiva. Eu não vou citar nome, ô Gustavo, mas aquele menino de Deus que ajudou tantas casas, inclusive Olhos da Luz, se fantasiava de super-herói com as crianças, né? Aquele menino que se dava tanto junto com o restante da turma, que, enfim, aquele menino, ele fazia tudo isso, né? E eu falo uma coisa com você e atesto em nome de Deus, quando eu disse que ele estava muito bem, é porque a gente, num escorregão, acontece coisas sem querer, sem intenção, sabe? Sem intenção. Então, você falou uma coisa sobre algumas pessoas que estão em situação de sofrimento, mas a gente não pode generalizar. Eu só gostaria muito que as pessoas dessem uma oportunidade para Jesus. Parassem por tudo que é mais sagrado, de pensar nele como se ele fosse uma propriedade da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do Espiritismo cristão. Não é. Jesus Cristo, quando eu vejo assim, cada igreja, cada lugar falando que o meu Jesus é o que fala a coisa certa, eu penso que Jesus, a espiritualidade, sabe, Jeová, Deus, o que eles são? Eles são uma medicação e cada um coloca o seu rótulo, mas o remédio é o mesmo. Cada um coloca o seu rótulo, mas o remédio é o mesmo. Então, existe nas penitenciárias muitos presos que realmente eles se modificam através da Bíblia, através da aceitação de Jesus. Então, essa nossa conversa aqui hoje foi unicamente para mostrar que o mundo, ele melhorou tanto, progrediu tanto tecnologicamente falando, e que o homem, nem com toda a melhoria para o seu dia a dia, ele conseguiu se desvencilhar da angústia e da solidão. Isso só vem mostrar dia após dia que falta alguma coisa ao homem. E por que que o homem não aceita que essa alguma coisa chama Jesus de Nazaré? Por que não aceitar isso? Não é se converter. É só escutar o que ele tem para estar sendo dito. Lembra aquilo que eu falei uma vez? Toque, 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 tem alguém batendo no livro? Abre o livro. Então é isso, Gustavo. Esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia Católica, a Bíblia Evangélica, tem todas elas. Peguei um táxi certa vez, e eu comecei a falar de Jesus com o motorista evangélico, ele pegou a Bíblia de estudo dele, toma para a senhora leva essa Bíblia, eu não acredito, está comigo a Bíblia, sabe? Maravilha. Então, assim, se você tem tudo, a grande pergunta, se as famílias, muitas famílias não têm comida na panela, mas estão felizes. Certo? Estão planejando um dia melhor amanhã. Porque elas têm uma coisa chamada religião. Muitas famílias têm tudo. Pode viajar para todos os lugares da Terra. Não falta-lhe nada material. Mas como nós somos espírito,
não nos pode faltar o alimento espiritual também, porque senão a gente vai sucumbir no meio de uma porção de facilidades materiais. Você entende, meu filho? No início, você estava comentando com a gente sobre todas aquelas dificuldades do nosso plano. A escravidão, as mortes nas lavouras, nas minerações, os direitos das mulheres e as questões materiais hoje, elas são questões que a gente consegue diagnosticar o problema, a gente consegue olhar e falar assim, isso está errado, isso não está certo, isso precisa ser mudado. E aí a gente desenvolve a tecnologia, desenvolve os computadores, os celulares, a máquina que vai substituindo o homem, e o homem já não precisa carregar a pedra mais, né? Tem a escavadeira que carrega, tem o guindaste que tal, e vai desenvolvendo. A gente já está conseguindo diagnosticar as doenças da alma, né? As doenças do espírito, da alma não, as doenças do espírito, ou da alma, do espírito encarnado e tal. Quando que a gente vai começar a prescrever Jesus como solução para esse diagnóstico? O Senhor Dias da Cruz, né? Eu não falo só a ele, mas do Bezerra de Menezes, Eurico Assalu, doutor Adolfo Frix, os padres, não é? Todos aqueles líderes religiosos que tenha consciência do que é Jesus na vida de alguém, já prescreve essa medicação. O grande problema é um problema cultural. O homem, ele focou muito no progresso material. E ele esqueceu, ou achou melhor deixar esquecido a questão espiritual, que não é espírito, é Jesus Cristo. Não é? Então, não trouxeram junto com tudo isso. Jesus, ele não ficou para lá na realidade, ele está aqui conosco. Mas, em relação às pessoas terem acesso a Jesus Cristo, elas deixaram de ter acesso a Jesus Cristo. Olha, Gustavo, quando nós começamos a reunião na Olhos da Luz de Toque o Manto de Jesus, foi uma reunião com muito slide de Jesus Cristo. E foram fotos que eu mesma busquei na internet para que a gente fizesse uma abertura que pudesse trazer aquele espírito crístico para dentro do salão. E eu vi fotos que eles fazem com Jesus Cristo deprimente. Eu vi desenhos respeitosos de Jesus Cristo. Eu acho que uma coisa que deveria mudar no Brasil, eu acho que o Congresso deveria, um dia, aprovar uma lei de respeito ao Nazareno. De respeito ao Nazareno. Não tocar no nome dele para defamá-lo. Porque observa uma pessoa que só fala de amor, concórdia, união entre os povos, não critica governantes, não condena. Por que é tão, às vezes, tão ridicularizado? Então, eu acho que, se você observa, governos do mundo inteiro, vai até o nosso querido Papa, né? Que tem aquele nome tão especial, né? Aqui atrás, ó, não é? Aquele nome tão sagrado, não é? Todos querem tocar ali o anel. Mas, como que você pode beijar a mão de uma pessoa tão especial como eu acho, e como várias pessoas acham que é o Papa, não é? Que tem um coração que está trazendo inovações, que não são inovações, são coisas lá de trás que já deveriam estar aqui sendo colocadas em prática. Como você pode pensar em beijar a mão de um Papa, se você acha que Jesus Cristo é um personagem religioso? Não tem jeito. Não tem jeito, porque você, quando reverencia o Papa, você está reverenciando o próprio Cristo, porque ele é um servidor do Cristo. Com certeza. Então, é diferente. Oi. Pode falar. Não, é isso. Quando a gente fala assim dessa ridicularização,
ao nome de Jesus, eu acho que é interessante a gente pontuar aquilo que pode ser fruto de uma mediunidade desconhecida ou descuidada. E aí, o que eu estou querendo chamar de mediunidade desconhecida ou descuidada? Quando a gente fala da possibilidade que a gente tem de conversar, de ver, de escutar o plano espiritual, a gente está falando de uma estrada de mão dupla, de uma possibilidade que o plano espiritual tem de falar conosco, de vislumbrar os nossos pensamentos, de vislumbrar as nossas ideias e de inspirar os nossos pensamentos e de inspirar as nossas ideias. O mecanismo que o plano espiritual utiliza para isso é a mesma mediunidade, a faculdade é a mesma, né? E aí a gente, às vezes, não se dá conta que está nesse processo de influenciação, ou de obsessão, ou de subjugação. Aí tem várias terminologias para a gente estudar, né? Mas nesse processo onde o plano espiritual menos comprometido com a seriedade, com a verdade de Jesus Cristo, utiliza esse nome tão abençoado, tão maravilhoso, de forma desrespeitosa, de forma descuidada, e a gente acaba sendo vetor dessas manifestações menos nobres. O que você acha sobre essa possibilidade? A crosta nos revela várias mentes conturbadas mesmo. Existem vários espíritos que se empenham mesmo em desacreditar Jesus Cristo, porque eles, mais do que ninguém, sabem que se desacreditar Jesus Cristo na Terra, os homens vão estar à mercê deles. E o que defende, o que fortalece os homens, o que faz com que os homens não sejam tão vulneráveis a mentes maldosas ou vingativas, é Jesus Cristo. Então, se você tem um vínculo com Jesus, você não vai conseguir ser totalmente influenciado pelas mentes desencarnadas, porque o seu vínculo com Jesus, ele atrai o socorro espiritual de benfeitores. Agora, essa vontade, esse empenho de alguns espíritos de desacreditar o Cristo é para deixar o homem vulnerável, porque eles sabem qual a força de Jesus de Nazaré. Eles sabem qual a força de uma pessoa que diz: eu creio neste homem. Eu creio porque ele existe. E aí a estratégia é ir minando a nossa fortaleza. Se a nossa fortaleza é a crença, e aqui crença é a certeza, né? Porque Jesus a gente não tem fé, a gente tem certeza de Jesus Cristo. E, então eles vão minando essa certeza e para atingir a gente, para conseguir manipular aí as ideias, os pensamentos, os sentimentos, as emoções de cada um, né? E me parece, Li, que quando a gente fala sobre isso, que o homem conquistou todas as questões materiais, conquistou a tecnologia, os meios de transporte, as viagens interplanetárias, etc. e tal, e ainda não conquistou a si mesmo. E nem o teletransporte, né, filho? Ia facilitar as lives, né? Não ia poder mais entrar no avião, ia ser maravilhoso. Muito bom. Ia ser maravilhoso. Mas me parece, Li, pelo contexto da conversa, que você está abrindo os nossos olhos, se eu posso dizer assim. Eu imagino lá atrás, quando a primeira pessoa teve a ideia da escravidão, teve a ideia de submeter alguém a serviços forçados, seria como se alguém estivesse falando assim: gente, isso vai causar um sofrimento. Vocês estão forçando uma pessoa hoje, mas amanhã é você. Existe uma lei de reencarnação que pode fazer com que o que você está sofrendo, você está impondo hoje, amanhã você sofra. Vamos observar isso com mais cuidado, vamos observar isso com mais carinho para evitar um sofrimento maior. E aí, quando você fala com a gente assim, temos que entender que nós somos espíritos, nós não estamos espíritos. Você está tentando abrir os nossos olhos para evitar um sofrimento maior em larga escala, né? Vamos analisar o sofrimento que a gente está passando aqui hoje, porque amanhã
é um amigo, é outro amigo nosso que desencarna pelo suicídio, é outro parente, é outro colega, é outro amigo, né? Ô, Gustavo, se você não alimenta um peixe, ele morre. Ele pode estar num aquário mais lindo, que não falte para ele a sereinha lá no fundo, a alga, né? Aquelas coisinhas aqui que todo mundo põe lá dentro, oxigênio, mas não dá comida para o peixe, não. Porque não adianta ele ter todo o bem material dentro do aquário, que ele vai morrer. Não adianta você estar num planeta, faz de conta que o planeta é um aquário. E você tem tudo que precisa para viver bem, materialmente, mas você não recebe alimento. O alimento para a sua natureza, que é de espírito. E aí você se sente só, não sabe por quê, angustiado, não sabe por quê, deslocado do mundo, não entende por quê. É porque você está dentro de um aquário cheio de coisas maravilhosas, mas você não recebe alimento. E você acaba cometendo erros que você não tem como voltar atrás. E é isso que eu estou aqui, junto de você, para que as pessoas entendam que esse alimento é Jesus de Nazaré. Não precisa falar que é o catecismo, que é a Umbanda, que é o Candomblé, que é o católico, evangélico. É Jesus. É Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso alimento. Ele é aquele que vai estar sempre falando com você. Não desista não, porque estamos juntos. Sabe? Ele é aquele que vai fazer você levantar todo dia da sua cama. Ele é aquele que vai fazer você pensar. Sabe? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sou kardecista. Antes de exercer a prática mediúnica, eu fui no Candomblé, eu fui na Umbanda, né? Eu fui em tanto lugar que as pessoas me levavam para... Você foi também? Para ver se melhorava um pouco as coisas, tá difícil, né? Aí, mas não resolveu muito, não. Mas aí eu era uma criança muito metida, sabe? Mas muito metida, mas metida mesmo. E eu falo, ainda bem que Deus perdoa as crianças. Depois que eu fiquei adulta, eu não fui metida mais, não. Mas quando eu era criança, eu era metida. Na época do perdão, assim, né? De entender. Porque eu lembro que... Eu não esqueço disso. Tinha um centro, eu não sei se era um bando ou candomblé, e tinha aquelas roupas bonitas, né, daqueles orixás, dançando, aquelas coisas no rosto, que eu acho lindo, a história é maravilhosa. Eu acho lindo. E criança não podia de jeito nenhum entrar ali. Mas eles buscavam uma criança lá atrás e faziam passar pelo meio de todos eles, abraçavam a criança, e aquilo me deixou uma coisa muito mentira, sabe? Porque aquilo para mim eu era uma criança e eu via aquelas coisas brilhantes, aquelas coisas lindas, e eu ficava encantada com aquilo, e quando meu coração chega a disparar só de lembrar. E todos eles, né, chamados orixás, né, eles me abraçavam. Aquilo para mim era assim, era mágico, não era muito mágico. Então, eu tenho muito respeito pelos orixás, eu tenho muito respeito pelos pretos velhos que sofreram tanto, apanharam tanto nos troncos, morreram, desencarnaram de uma forma sofrida e escolheram continuar retornando para ajudar e trazer Jesus Cristo e o perdão. Então, você observa que todas as religiões, todos os desencarnados, até mesmo os negros velhos, como se fala, que sofreram e apanharam tanto, eles voltam com uma mensagem: perdoa Jesus Cristo. Perdoa e crê em Jesus. Não é? A espiritualidade kardecista, toda essa espiritualidade que é o miscelâneo, que vai em todos os lugares, né? Traz uma mesma mensagem. O suicídio, o desânimo, o desespero, a amargura, essa sensação de que você não é completo nunca, é porque esse sentimento não está sendo
devidamente instruído. Li, Só isso, filho. Quando a pessoa está nessa situação, ela já está questionando Deus, ela já está questionando Jesus, porque, eu não estou querendo justificar nem nada, mas é porque se sente abandonada, né? Ela se sente assim, poxa Deus, como você me permitiu passar por isso? Se você Alguém tem que ser culpado, né, filho? alguém tem que ser responsável por essa minha dor, né? Jesus, onde o Senhor estava quando eu estava caído aqui no chão, quando eu estava sofrendo aqui? E aí, quando a gente chega com esse pensamento para ela, falando assim, olha, mas isso é falta de Deus, isso é falta de Jesus, ela já está igual um porco-espinho, assim, com os espetinhos, tudo para já tirar você de Te dar um perto. exemplo, Gustavo. Por que que, geralmente, quando uma pessoa que está internada no hospital, ela desencarna, você, na hora, você fica com raiva do centro espírita. Porque na hora você fica com raiva da igreja que você sempre frequentou, que aquela pessoa sempre frequentou, sentou no banco lá todo domingo. Por que que você por que que você culpa Deus? O homem culpa Deus em relação a tudo aquilo que ele não compreende. E o homem ainda não compreende a morte, porque ele acha que a morte é real. Ele acha que a morte, ela é o extermínio, que é o desaparecer da existência. O homem, quando souber que aquela pessoa que pelas portas do hospital retornou ao plano espiritual, ele vai saber que ele vai reencontrar ela e que ele não perdeu ninguém. Então não vai ter mais ninguém para culpar. Não vai ter que ser porco-espinho em relação a ninguém. Você me entende? Claro. A questão toda ela é cultural. Tem muita coisa que progrediu e as outras foi muito comodamente deixada para trás. Eu acho que é isso, meu filho. Perfeito, Li. Eu acho que é isso. Então, Isso. se quiser fazer alguma consideração final, senão a gente vai agradecer Eu a quero presença. primeiro dizer para você que eu te amo muito, que você é um menino muito iluminado, e eu não estou te elogiando, você tem uma aura muito sagrada. Nunca diga eu ainda não consegui, porque as histórias, elas são histórias no plural, porque são cada uma, sempre vai ser uma. Nunca vai ser todas as histórias. Então, nós não podemos pensar assim, senão a gente não consegue entender e fica um pouco triste. Mas, desde criança, Jesus sempre foi muito real na minha vida. Eu sempre acreditei muito nele. Eu sempre sonhei em ser freira, como todo mundo está cansado de saber, e até meu último dia na Terra eu vou repetir, que eu sou uma freira espírita, porque eu respeito todas as freiras, madres, eu fico tudo emocionada quando eu vejo elas toda diabo passando perto de mim, eu falo, nossa, que lindo. Eu respeito todos os padres, todos os pastores, todos os líderes religiosos, eu leio todas as Bíblias, porque eu sirvo Jesus. E Jesus, ele quando disse sobre essa terra erguei a casa do meu pai, ele disse para uma união entre os homens. Ele disse para que todos os líderes religiosos pregassem isso, que todas as casas, independente de qual rocha eles estivessem, é a casa de Deus. Não existe aqui você não entra. Arigó sofreu muito. Essa parte de Arigó, eu comparo muito, porque se um dia eu tentar entrar numa igreja, alguém me jogar lá fora da igreja, eu acho que eu vou ter um infarto. Eu acho que eu vou morrer, porque ele gostava de ir na igreja, né? E ele foi convidado a não ir mais. Então, assim, por que que não? Porque você não é culpado. Porque
A espiritualidade, por algum motivo qualquer que a gente não recorda, foi decidido que você seria instrumento mediúnico de uma determinada tarefa, um determinado local, uma determinada cidade. E por que você tem que ser punido por escolhas que, pela sua memória física, você não recorda, você não fez? Então, eu penso que a igreja tem que estar aberta para todos, como a Hora da Luz é aberta para todos, laica, não é? E que é isso? Que a minha mensagem ela é essa. Nós já perdemos muito progresso no mundo, porque nós perdemos muitas sementes chamadas juventude, que partiram para o plano espiritual antes da hora. O mundo ele pode arrumar dinheiro quanto for, fazer parceria com o Oriente, com o Ocidente, o quanto for, que se não tiver profissional lá na frente para ajudar que o progresso aconteça, não adianta nada disso. E se isso não for revisto agora, o futuro vai mostrar que isso é verdade. O futuro vai mostrar que nós vamos ter muita tecnologia e ninguém para operá-la. Nós vamos ter muitas profissões, como já está acontecendo, e não existe profissional preparado para operá-la. É mais fácil falar assim, não existe profissional preparado para operá-la, do que falar muitos profissionais não existem para operá-la porque eles não existem na Terra mais. E tiraram suas próprias vidas. Então, que as escolas possam ensinar um pouco da palavra de Jesus de forma neutra, que as famílias possam falar um pouco de Jesus dentro dos lares, não impor nada para os filhos, né, Gustavo? Claro. Não impor nada para os filhos. Claro. E que a gente permita ser feliz no meio de um plano físico, material. Porque nós vamos ser felizes no meio de um plano físico, material, se nós vivermos no meio de um plano físico, material e nos alimentarmos. Espiritualmente. Espiritualmente. Você é espírito, filho. Observa você. Não, observa você. Eu, quando era menina, eu me via olhando numa bola preta, que era o buraco dos meus olhos. Foi a minha primeira consciência de que tinha alguém dentro de mim que era eu mesma. E que isso aqui era só um instrumento. Então, se não fosse Jesus Cristo, eu tinha morrido de fome há muitos anos. Eu tinha desistido da vida muitas vezes, quando muitas vezes eu via minha mãe apanhar. Então, assim, com Jesus tudo é possível. E esse mundo ele vai ter prosperidade tecnológica e espiritual, se as pessoas permitirem Jesus na vida delas. Que assim seja ali, que a gente perceba a realidade de Jesus nas nossas vidas, que a gente traga ele para fazer parte dos nossos projetos, dos nossos sonhos, das nossas esperanças. Posso colocar só a última coisinha, meu filho? Claro. Muitas pessoas falam assim, eu vou em reunião mediúnica, eu faço curso de reunião mediúnica, 10 anos de curso de reunião mediúnica, 50 milhões de curso de reunião mediúnica. Mas, quando termina a reunião mediúnica, Jesus ficou dentro da reunião mediúnica. Então, nós temos que entender uma coisa. Nós não somos observados, temos mérito de alguma coisa só dentro da reunião mediúnica. Então, a gente precisa levar Jesus conosco o tempo todo. Não é ser santo, é acertar e errar. Mas é entender que Jesus, ele é realidade, e que ele pode evitar suicídio, pode deixar, filho, e que ele pode evitar suicídio, ele pode evitar calamidade pública, que é o suicídio, no número que está acontecendo no planeta, é calamidade pública. Então, desculpa, filho meu, Não tem e problema. muito obrigada pela oportunidade
de pedir por Jesus, né? A gente que agradece, Li. E o melhor curso de desenvolvimento mediúnico que existe é servir ao próximo, né? Ele é fazer a caridade, se colocar a serviço de alguém, ver como é que você pode ser útil, ver qual que é seu talento, ver qual que é sua virtude e colocar isso a serviço das pessoas. Tem gente que quer fazer um bolo, é mexer com cozinha, é mexer com as comidas lá. Tem gente que quer escrever, fazer poesia, colocar no papel. Tem gente que quer... Cada um tem o seu serviço, o seu valor, a sua utilidade. E você pode estar no maior sofrimento do universo. Você tem um valor, você tem uma utilidade, você tem um talento. E quando você conseguir colocar esse talento a serviço de alguém e ver o brilho no olho da pessoa que foi tem um cãozinho aí, né, querendo participar com a gente. Tem aqui, deixa eu te mostrar. Cadê? Aqui. Ah, meu É a Deus. Polly. Ela participou com a gente a reunião toda. Participou. Oi, Polly. Ela faz o culto evangélico no lar comigo, sabe, meu filho? Tá, dorme o culto todo, mas acorda para tomar água fechada. Ela tinha que ter participado antes. Na próxima, a Polly vai ficar com a gente desde o início, então. Ó, pessoal, então a gente já vai pedir auxílio aqui do Lucas, da Gabi, para encerrarem a transmissão desse evento. E agradecemos a participação. Se você teve dificuldade com o áudio, se você teve dificuldade com o som, se ficou travando, a gente tem o arquivo aqui, a gente vai disponibilizar posteriormente o arquivo para todo mundo acompanhar na íntegra o que a gente conversou aqui. Pedimos desculpas por qualquer falha, por qualquer questão, e vamos sempre estar trabalhando para chegar a vocês a melhor forma, o conteúdo que é preparado aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus. Deixa eu pensar.